Amém? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você antes de nós entrarmos na palavra. Quantos estão com fome por mais de Deus aí? Aumenta a tua expectativa, feche teus olhos, erga suas mãos para o alto onde você estiver. Repita comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, nós te amamos. Declara aqui rapidinho, faz uma declaração de amor a Jesus agora, espontânea. Abre tua boca, faz declarações de amor a Jesus. Abre tua boca, deixa fluir uma declaração de amor espontânea a Jesus. Nós te amamos, Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. O Senhor já está aqui. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor aumente a tua presença nesse lugar agora, Deus. Vem, Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome. Vem, Espírito Santo. Pai, aumenta a nossa fome. Repita comigo: Senhor Deus, aumenta a minha fome, aumenta a minha expectativa. A minha mente está alerta, meu espírito está pronto, os meus olhos estão fitos em Ti. Fala comigo, Senhor. Eu quero um toque Teu, em nome de Jesus. Enche-me com a Tua alegria. Aonde você está agora, começa a orar em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Pai, eu peço que o Senhor venha com Teu vinho novo. A Tua alegria diz, a Tua palavra diz que a Tua alegria é nossa força. Hoje à noite eu peço que o Senhor está fortalecendo a igreja com a Tua alegria. Vem, Espírito Santo, encha-nos com a Tua alegria. Aonde há depressão, aonde há tristeza, vem com o Teu vinho novo. Agora, Pai, em nome de Jesus, aonde há conflito, nós declaramos paz. Aonde há confusão, nós declaramos agora ó Senhor Deus, traz uma clareza na visão. Eu vejo pessoas como se fosse olhando para frente, está tudo nebuloso. Deus está trazendo clareza na tua visão hoje. Sela isso, Pai, hoje em nossos corações. Põe tua mão no teu coração. Pai, eu oro agora que o Senhor renove em nós o primeiro amor, renove em nós uma paixão pela tua presença. Vem, Pai, tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Você consegue dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Cheira babababasuco. Você pode se assentar, eu quero compartilhar algo com você. Se você puder, abra aí comigo em Hebreus 12. Amém. Uau, Hebreus 12. Versículo 1. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vira para quem está do lado e fala assim: você, meu irmão, está correndo uma corrida. Olha só, o versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus Pai. Vamos parar por aqui. Eu tenho meditado bastante nesse capítulo de Hebreus 12, os últimos 2 meses, e uma das coisas que Deus tem posto no meu coração, e já vem pondo isso há um tempo, mas ultimamente através desse versículo, tem sido: Pai, eu tenho uma paixão por terminar bem. Quantos aqui querem terminar bem a tua corrida com Jesus? Só deixa eu falar uma coisa: começar bem é a parte mais fácil. Eu não conheço nenhum crente que o dia que ele disse ou que ela disse sim para Jesus,
quando teve aquele apelo, se foi o dia que você se converteu, foi num apelo. Eu imagino que muitos de nós nos convertemos num apelo. Eu, pelo menos, aos meus 6 anos de idade, no retiro de crianças da minha igreja, eu levantei a minha mão quando eu finalmente consegui entender o que era o Evangelho de Jesus Cristo, e eu falei, eu quero isso. Eu acho que muitos de nós nos convertemos e nós experimentamos um novo nascimento através de um apelo de salvação. E eu não conheço nenhum crente que, quando ele disse sim para Jesus e disse sim a um apelo, ele foi para frente ou foi repetir a oração pensando: Jesus, hoje eu digo sim para ti, eu estou indo na tua direção, mas um dia eu vou me desviar. Não é verdade? Ninguém pensa isso. Quando você está dizendo sim para Jesus, a tua cabeça, o teu coração, a tua vontade é: Jesus, eu estou indo atrás do Senhor, eu digo sim para o Senhor, e eu quero viver para ti o resto da minha vida. Quem disse sim para Jesus? Não foi dessa maneira que você disse sim para Jesus? Agora, há uns 2 meses atrás, eu estava na Carolina do Norte, um estado nos Estados Unidos, de onde vem o grande evangelista Billy Graham. Alguém aqui já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham, o grande evangelista. E uma das coisas é que na verdade, eu morei 5 anos nesse estado. Eu morava a 3 horas de onde ele nasceu, e eu nunca tinha ido visitar o museu do Billy Graham. E essa vez eu estava com a minha esposa e estava com alguns outros líderes da igreja. Nós estávamos lá e eu falei assim: ó, dessa vez não vai passar, a gente vai todo mundo para o museu do Billy Graham. E tem um museu lá em Charlotte, na Carolina do Norte, é o museu do Billy Graham. E eu pensei que eu iria lá ver coisas interessantes, como fotos das cruzadas do Billy Graham. Eu talvez veria o púlpito do Billy Graham e tudo mais. Só que quando eu cheguei lá, eu não esperava que Deus falasse comigo da maneira como Ele falou naquele museu do Billy Graham. Eu entrei naquele lugar, eu comecei a enxergar e ter o entendimento da dimensão, da influência desse homem de Deus. Hoje ele está com seus 98 anos. Ele tinha dito sim a Jesus quando criança, mas ele começou o seu ministério aos 18 anos de idade. Galera, deixa eu falar uma coisa: 70 anos servindo a Jesus, sem nunca se desviar, sem nunca ser pego no escândalo. Quem considera isso algo como terminar bem a corrida? Não é verdade? Eu olhei aquilo e falei assim: Deus, sabe, o que mais me impressionou não foram os 17 presidentes norte-americanos que tinham Billy Graham como pastor pessoal deles. O que mais me impressionou não foi os inúmeros estádios lotados que ele pregou durante a sua vida. O que mais me impressionou não foram as fotos dele orando com a família real britânica e outro rei da Espanha ou rei da Suécia. Não. O que mais me impressionou foram as fotos que eu vi dele aos 18 anos, começando a pregar e pensando: cara, tem 98 anos de idade e ainda está queimando por Jesus. Cara, isso é mais milagre do que talvez um aleijado sair da cadeira de rodas ou um cego enxergar. Sabe o que é você servir a Jesus fielmente por 70 anos, sem parar, intensos, indo atrás da presença, mantendo o foco naquilo aonde você deve focar? Jesus. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Cara, eu estou vendo aqui, muitos jovens. Deixa eu falar, galera, eu pelo menos gostaria de me considerar jovem. Eu me considero jovem. Eu me considero como um cara que acabei de começar. Faz sentido, gente? Foram mais ou menos 9 anos atrás que eu voltei para o Brasil e falei: cara, Deus, e aí? O Senhor tinha me dado, eu estava pastoreando nos Estados Unidos, eu estava tudo a caminho para me tornar um cidadão americano. Eu tinha uma igreja que eu estava pastoreando os jovens. O pastor sênior falou, era uma igreja muito grande, influente lá, ele falou assim: ó, você vai assumir essa igreja. E eu estava todo empolgado, e de repente eu estava olhando para como seria uma carreira ministerial nos Estados Unidos, com contrato de livre, tudo já acertado ao longo do caminho, e
aí, no meio do trajeto, Deus começou a trazer uma inquietação no meu coração. Eu achava que era algo da minha cabeça. Eu fiquei batalhando aquilo lá por alguns meses. Um dia eu me peguei orando, eu senti o Espírito Santo vindo de uma maneira diferente naquela manhã. Ele veio, ele me confrontou, e o Espírito Santo fez uma pergunta para mim, que daquela pergunta em diante tudo mudou. Ele perguntou: meu filho, você está indo atrás do sonho americano, ou você está indo atrás do sonho do reino de Deus? Eu falei: Deus, é óbvio que eu estou indo atrás do sonho do reino. E aquilo lá continuou me incomodando, e eu voltava e eu escutava a mesma pergunta: você está indo atrás do sonho americano, ou você está indo atrás do sonho do reino de Deus? Eu falei: Deus, obviamente eu estou indo atrás do sonho do reino de Deus. É o sonho que o Senhor tem para mim. Ele falou assim: então vai lá e fala que você vai abortar o processo de cidadania americana, que você vai pegar as tuas coisas e você vai voltar para o Brasil. Tem algo que você tem que começar no Brasil. Falei: Deus, mas não conheço mais ninguém, eu já estava fora do Brasil há 10 anos. Falei: Deus, mas o que eu vou fazer no Brasil? E aquilo lá foi me incomodando. Deixa eu falar, quando eu voltei para o Brasil em 2008, a gente começou algo que era mais ou menos, não era mais ou menos, era eu e mais 2 pessoas no Mackenzie, orando e falando assim, e sonhando, Mackenzie, Universidade Mackenzie lá em São Paulo, sonhando: Deus, como seria um avivamento nessa universidade? Sabia que tudo começa com um sonho? Qual que é o sonho que Deus te deu? É o sonho do reino? Porque se for o sonho do reino, você vê com os olhos espirituais, e aquilo que você vê com os olhos espirituais, você só repete, profere com palavras de fé, e quando você profere com palavras de fé, aquilo vai se concretizando e se manifestando. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Quando eu comecei, e eu estou só começando, foi assim e continua sendo assim. Começou com um desses 2 meninos que eu estava discipulando no France Café, perto da minha casa. A gente se juntava lá 2, 3 vezes por semana, a gente abria a Bíblia e eu ficava falando para eles: cara, o reino de Deus, ele fala, aqui a palavra de Deus diz: ide, e eis que os sinais acompanharão os que crerem. Quem aqui crê, levanta a mão. Então daí um menino que ele era maconheiro, fazia 2 meses atrás, ele falou: meu irmão, como é que é essa história dos que crerem? Eu falei: meu irmão, você já crê, hoje você já crê. Eu falei: então quer dizer que é só impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados? Eu falei: é o que a Bíblia diz. Ele falou: pô, mano, da hora, velho. E daí a semana seguinte ele entrou na faculdade lá no Mackenzie, numa aula de publicidade com 200 alunos, ele estava na primeira fileira, a professora entrou, ela estava chorando, ela enxugou a lágrima para tentar se recompor diante da aula, da classe para começar a aula. Ele levantou e foi de canto para ela e falou assim: ô professora, o que aconteceu? Ela falou assim: não, está tudo bem, não, você não está bem, eu estou vendo que você está chorando. Ela falou assim: não, o meu irmão já está com câncer, na UTI, e já está em coma há 4 meses, hoje, normalmente eu consigo aguentar, estou segurando a onda, mas hoje, não sei o que aconteceu, eu não estou conseguindo. Ele falou assim: mas como que chama teu irmão? Ela falou o nome do irmão, ele falou assim: me dá tua mão, eu vou orar, porque ele pensou: pô, anteontem, o teu falou para mim que os sinais acompanharão os que crerem. Então ele pegou e falou assim: Deus, cara, esse cara acabou de conhecer Jesus, faz sentido o que eu estou falando? Tem algo especial sobre uma fé simples e inocente. Tem algo puro quando você simplesmente crê e dá o teu passo para fora do teu barco. E daí ele simplesmente pegou a mão da professora e falou assim: Deus, toca no irmão dela. E começou a orar e falou assim: Deus, toca nesse momento, exatamente. E ele começou a declarar cura sobre esse homem. Ela terminou, ela se enxugou as lágrimas, ele terminou de orar, ela voltou à aula. Dia seguinte, a mesma aula, ele está lá sentado nas primeiras fileiras, ela entra para começar a aula, ela começa a aula e fala assim: pessoal, silêncio, silêncio, todo mundo, silêncio, 200 alunos, silêncio. Ela aponta para o menino e fala assim: qual é o teu nome, quem é você? Daí ele falou: meu nome é Felipe, eu sou aluno aqui. Quem que é você? Ele falou: eu já falei, meu nome é Felipe. Ele falou assim:
exatamente na hora em que você começou a orar comigo, alguma coisa aconteceu lá na UTI com meu irmão. Foi 1h da tarde, a condição dele estabilizou. Quando chegou a noite, ele já saiu da UTI, 4 meses na UTI, ele já tinha saído da UTI, foi para o quarto, e agora ele continua melhorando. Ele continua melhorando. Deixa eu te falar o que aconteceu. Ela falou assim: galera, se alguém está doente, pede uma benção aqui para o menino aqui. Se alguém aqui está precisando aí de uma bênção aqui, ó, é ele aqui. Naquele dia, no final da aula, o Felipe orou por 60 pessoas. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas de depressão, pessoas que estavam considerando suicídio, receberam Jesus no seu coração. E foi assim que começou o Dunamis Pockets. Foi daquele dia que começamos um trabalho no Mackenzie. A gente acabou de terminar agora o Dunamis Week, que é uma semana de cultos de avivamento, uma semana todas as noites no Mackenzie, de segunda a sexta, toda noite, culto de avivamento, 1000 jovens vindo para Jesus. No meio da faculdade, as pessoas sendo curadas, o profético fluindo, louvor, adoração, salvação acontecendo, o pródigo voltando, no meio do Mackenzie. Sabe o que eu estou falando, gente? Sabe, deixa eu falar, talvez você não está entendendo o que é isso, mas a rua do Mackenzie, a rua Maria Antônia, hoje é a rua na América Latina onde mais se consome álcool. É barzinho atrás de barzinho, atrás de barzinho, atrás de barzinho, pessoas com overdose. Isso é cena comum. Sabe por que eu estou me alegrando nisso? Porque é o cumprimento da palavra que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu estava vindo aqui hoje para o culto, e eu não sei porque eu estou falando tudo aqui, está fora do script, tá? Eu ia pregar de Hebreus, você está vendo que não tem nada a ver com Hebreus 12. Mas deixa eu falar, quem é universitário aqui fica de pé? Fica de pé, você que é universitário. Eu quero orar algo sobre você, antes de eu entrar na palavra. Se você está fazendo faculdade hoje, fica de pé. Tá, eu estava vindo aqui hoje com o pastor Danilo, ele começou a falar para mim, a cidade de Marília é uma cidade universitária, está cheio de jovens aqui universitários, está cheio de bares, está cheio de coisas lugares aonde universitários sem Jesus fazem. Eu quero declarar para você que você vai ser que nem o Felipe, você vai ser sal da terra e luz do mundo no meio da escuridão. Eu vou orar por você, você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai chegar perto daquele teu colega que está perdido, você sem usar crente, você vai usar um linguajar normal, você vai conseguir ter olhos proféticos para enxergar o que está acontecendo no coração dele, e você vai declarar vida. Aonde você vê promiscuidade, você vai declarar santidade. Aonde você vê morte, você vai declarar vida. Aonde você vê confusão, você vai declarar a paz de Cristo. Em uma simples conversa, porque eu falo para você, o que aqueles jovens estão querendo mais do que tudo é ser conhecido por alguém. Eles anseiam por intimidade, é por isso que eles se vendem à torta direita, mas no final de tudo o que eles mais precisam é uma intimidade com Deus, é eles entenderem que Deus os enxerga. E quando você tem os olhos de Deus por aquela pessoa, e você declara as palavras de Deus, do Pai amoroso por aquele coração órfão, algo vai acontecer naqueles corações. Então erga sua mão aonde você está, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro sobre cada universitário agora. A tua palavra diz, Pai, que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Aquilo que foi o testemunho daquilo que Cristo fez no Mackenzie, eu declaro como espírito profético sobre cada um que está aqui de pé. Deus vai te usar para fazer coisas grandes e maiores obras do que essas vocês farão aqui em Marília. Em nome de Jesus, você vai impor as mãos sobre os enfermos da tua faculdade, eles serão curados. Você vai chegar perto e olhar com olhos de amor sobre aquelas almas, e você vai ter as palavras certas. Pessoas serão libertas de depressão, pessoas serão libertas de disfunção alimentares, só pelo simples fato que você abraça elas com o abraço de Jesus. Enquanto você declara a bondade de Deus, a palavra de Deus diz que é a bondade dele que nos leva ao arrependimento. Você não vai apontar o dedo, você vai simplesmente expor a bondade do Pai amoroso que está esperando para que ele, para que ela volte para a casa do Pai. Quando você expõe a bondade de Deus, essas pessoas terão o arrependimento. Em nome de Deus eu declaro que
que Deus ponha na tua boca as palavras certas, que Deus unja as tuas mãos com a unção que quebra todo jugo. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida: você é o reino de Deus dentro daquela faculdade, você é como aquele fermento que entra e leveda todo o pão dentro daquele campus universitário. Eu declaro em nome de Jesus fé, fé, fé e ousadia. Você vai chegar em posições, em situações onde você vai ter que dar um passo de fé. O Senhor está falando para você: dá o passo de fé, Ele vai respaldar com o sobrenatural. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Terminando bem, cara, eu tenho sonhado, Deus, eu quero terminar bem. Existem inúmeros exemplos de pessoas que começaram bem, foram líderes, mas não terminaram bem. Eu tenho meditado um pouco disso, e eu falo: Deus, como que eu posso terminar bem? Eu quero trazer hoje 3 pontos que vai nos ajudar a como terminar bem. Quem quer terminar bem? Então põe aí 1, 2, 3. O primeiro ponto, eu queria que você prestasse atenção em algo que está aqui no versículo 1. Aqui o autor de Hebreus diz: portanto nós, fala para quem está do teu lado, isso quer dizer eu e você. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, fala nuvem de testemunhas. Cara, o que quer dizer nuvem de testemunhas? Se você pegar o contexto daquilo que está acontecendo aqui em Hebreus 12, você lê um capítulo para trás e você começa a escutar histórias de pessoas como Enoque, pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, pessoas como Daniel, pessoas como Baraque, são heróis da fé. Sansão, são heróis da fé, pessoas que lutaram por algo porque eles tinham fé, mesmo não enxergando o seu galardão. Faz sentido? E ele está relatando esses heróis da fé, e daí logo na sequência ele fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Eu gostaria de sugerir para você que essa grande nuvem de testemunhas são justamente esses heróis da fé. Agora, eu não sei se você já jogou esporte ou fez um esporte ou praticou um esporte diante de uma arquibancada, mas quando eu penso sobre essa grande nuvem de testemunhas, é como se fossem uma arquibancada celestial de heróis da fé que estão assistindo a maneira como nós corremos a nossa corrida. E quando eu começo a imaginar isso, eu me lembro de algo quando eu era muito mais jovem. Quando eu corri pela primeira vez a São Silvestre. Quem aqui já ouviu falar da São Silvestre? Tá bom, São Silvestre, tá bom. Alguém aqui já correu a São Silvestre? Levanta a mão, o Hildo já correu. Quem mais já correu a São Silvestre? Tem alguém? Tem aqui um irmão lá atrás. Quem mais já correu a São Silvestre? Tem mais alguém? Tá bom, então somos 3. Vocês 3, nós 3 vamos saber exatamente o que eu estou falando. Quem já assistiu São Silvestre na televisão? Tá bom, bastante gente. Tá bom, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu tinha 15 anos, o meu primo, que ele era um atleta, ele jogava basquete pro Mackenzie, na verdade, na faculdade, e ele falava assim: cara, eu quero correr a São Silvestre, você quer correr a São Silvestre comigo? Eu falei: você tá maluco, cara? São Silvestre são 15 quilômetros. Eu falei: você tá doido, velho? Eu nunca corri 15 quilômetros na minha vida. Ele falou assim: cara, mas você consegue correr que são 15 quilômetros? Eu falei: acho que não. Você joga bola, eu estava jogando bola, mas eu não treinava direto, mas eu jogava bola aqui, ali, pelado aqui, ali, seleção do colégio. Ele falou assim: cara, você dá conta, vamos embora, vamos correr São Silvestre. Eu falei: não, você está maluco, cara. E ele falou assim, ele insistiu tanto. Há 3 dias antes da São Silvestre, eu falei para ele: cara, eu não posso correr a São Silvestre, porque eu não fiz a inscrição da São Silvestre. Você já fez inscrição? Não fiz. Ele falou assim: não tem problema, cara, você entra lá no meio, você sai correndo, não tem problema. E eles chamam isso de gato, você dá uma de gato. Eu falei: bom, eu já sou gato, então não tem problema, eu acho que vou dar conta, eu vou pular no meio, eu vou sair correndo junto. E ele falou assim: então vamos embora. Dia 31 de dezembro de 90 e alguma coisa, eu tinha 15 anos, 95, e ele falou assim para mim: cara, então ele passou para me pegar, passou lá em casa, eu entrei no carro, fui correr junto com ele.
Chegando lá, pra mim, eu cresci na igreja, tá ligado? Eu sou um moleque assim, meio que, sabe, um moleque que cresceu na igreja, é meio que isolado do mundo, sabe, não sabe de nada. Então, eu era assim, tipo, eu sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor, tudo é pastor. Até o cachorro lá em casa era um pastor alemão. Então, e eu não tô brincando não, porque a gente tinha um caninho de pastor alemão lá em Cotia. E cara, é tudo pastor. Então, tipo, pra mim, assim, 15 anos de idade, cheguei lá na São Silvestre, tinha os alto-falantes, DJ tocando, festa, você já viu? Todo mundo lá com fantasia. Pra mim era a coisa mais próxima de uma balada que eu já fui até então. Meu Deus, 9 horas da manhã num sábado. Eu falei, tô gostando, eu tô curtindo, cara. Daí a Globo tava lá, televisionando, todo mundo fazendo farra, e de repente solta a buzina, isso, todo mundo sai berrando, correndo, tava tudo. Eu começava a correr, eu começava a ver as fantasias, eu ria. Tinha um cara lá que tava fantasiado de Ayrton Senna. O cara correu a corrida inteira com um capacete na cabeça e com um carro de Fórmula 1, assim, cara, e um macacão, velho. Eu não sei como ele conseguiu, mas enfim, ele foi correndo, tinha todo tipo de fantasia. E eu tô lá correndo, cara, e eu tô pensando, no mínimo 1 quilômetro eu vou correr. Eu estava tão entretido com as fantasias, que 1 quilômetro chegou rapidinho, 14 quilômetros. Eu sabia que eu não ia conseguir terminar essa corrida, então eu estava falando para mim mesmo, eu vou fazer o meu melhor. E eu já tinha avisado meu primo, eu falei assim, cara, ó, é o seguinte, eu vou correr, mas o momento que eu não conseguir aguentar, eu vou sair da corrida, eu vou pegar um táxi e eu te espero no carro. Era o meu trato com ele. Ele falou assim, tudo bem, só que eu vou fazer você correr até o final. Eu falei, não, eu não consigo. Ele falou assim, ó, pelo menos 5 km você vai correr. Eu falei, tá bom. Então eu corri, 1 km passou, corri 2, 3, 4. Estava chegando lá no 5º quilômetro, estou pensando, cara, vou correr 5 km, eu já vou puxar o carro aqui, vou pegar um táxi e vou embora. E eu tô lá, fechou 5 km, eu falei pro meu primo, cara, deu 5 km, vou pegar um táxi. Ele falou assim, não, você consegue, você tá bem, cara. Você não tá bem? Eu falei, tô com aquelas dorzinhas aqui, sabe aquelas dorzinhas aqui? Sabe aquelas, parece que tem um demônio assim, ó, esfaqueando você aqui no canto. Mas tem aquelas coisinhas aqui assim, falei, não, mas corre um pouco mais, cara, você consegue. Eu corri então 6 quilômetros, chegou 6 quilômetros, eu falei assim, já deu, né, 6 quilômetros. Ele falou assim, não, por que você não corre até 7? Eu falei, mas pra que eu vou correr até 7? Ele falou assim, porque 7 é o número da perfeição. Tá bom, então vai, vamos correr até o 7. Eu continuei me arrastando, cheguei até o 7 e eu falei assim, deu, cara, já corri 7 para pegar o táxi. Ele falou assim, não, mas você já correu até 7, você consegue correr até 10, é só mais 3. E ele começou a insistir comigo, ele falou assim, vamos, Theo, vamos. Ele começava assim, eu vou ficar aqui do teu lado, vamos lá. E ele pegou um trotezinho para ficar bem no meu ritmo. E ele que era já um atleta, ele poderia já estar lá no meio da corrida, lá para frente. Ele ficou no trote do meu lado, ficava falando para mim assim, vamos, cara, você consegue, só mais 3, só mais 3. Eu falei, beleza, vamos embora. Continuei correndo com ele. E daí quando eu continuei correndo, eu cheguei a 8, a 9. Quando eu cheguei a 10, eu falei, 10 quilômetros. Ele falou assim, cara, você correu 10 quilômetros, só mais 5 você já completa. Eu falei, não. Ele falou, sim. A gente continuou correndo, e ele falava pra mim, vamos, Theo, você consegue, cara. Eu falava, cara, tá com dor. Ele falou assim, daqui a pouco vai passar. Passou a dor. Eu continuava, começava a ter dor em outro lugar. Ele falava, daqui a pouco vai passar. E passava e começava a dor em outro lugar. Cara, 10 quilômetros, 11 quilômetros. Quando chegou 12 quilômetros, eu falei, agora já deu, né? Ele falou assim, não, é só mais um pouquinho. Agora, você tem que entender uma coisa, se você está correndo São Silvestre, você sabe o que você vai encontrar no 12º quilômetro. Aqui o Wildo está assim, ó. Você não sabe, né? É a ladeira da Brigadeiro Luiz Antônio. Meu irmão, são 3 quilômetros daquele negócio assim, ó, subindo até o inferno. É uma coisa horrível, velho. Tipo, lá você conhece o teu limite. Imagina você correr 3 quilômetros numa ladeira daquela que nem da Brigadeiro Luiz Antônio. Você já foi lá, você sabe o que eu estou falando. Cara, eu olhei para aquele negócio e ele falou assim, vamos embora. Ele falou assim, como? Eu falei, como que eu vou conseguir, cara? Ele falou assim, ó, você olha para baixo, acha o teu ritmo,
esquece, só corre, esquece de quanto está aqui, só vai correndo, de repente você vai terminar, de repente, tá bom, então vamos lá. Eu olhei para baixo, eu comecei, cara, eu comecei a correr, e cara, você está correndo, você está chegando nesse ponto da corrida, você está subindo ela, você está começando a ver as pessoas caindo pelas calçadas com cãibra, é aquele momento que o cara tá tipo, tá tipo, caraca, tipo, parece aquelas cenas de guerra, sabe, de filme de guerra, que o cara tá correndo, tem os caras sendo morrendo dos lados, era mais ou menos isso. Eu tava correndo, os caras caíam do lado, com dor, o cara vomitando, nego desidratado, tipo, o cara com cãibra, tudo essa cena aí, eu tô correndo. E o meu primo falando assim pra mim, vai cara, você tá bem? Eu falei, tô conseguindo. Ele falou, vai mais, então vamos embora. Eu também, você vai conseguir, eu tô aqui com você. Ele ficava falando assim pra mim, tava me encorajando. De repente começou um negócio no meu corpo que eu nunca tinha experimentado antes na minha vida. Depois eles explicaram a medicina, o cara lá que estudava medicina na minha igreja começou a me explicar, mas é endorfina, sabe o que eu estou falando? Endorfina? E de repente ele começou a entrar assim no meu sistema, é como se fosse um hormônio, que você parece que você é o Hulk, e você começa a correr, tipo, eu esqueci da minha dor. Você já sentiu isso? Que você parece que você consegue correr para sempre, sabe? Quem já experimentou isso? Tipo, meu Deus, eu sou imbatível, e de repente eu comecei a acelerar o passo, e daí o meu primo ficou me olhando, você tá bem, cara? Eu falei assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou muito bem agora, velho. E eu falei, e você, meu primo? Não, eu estou bem. Ele continuou correndo, e de repente meu primo começou a falar, estou com um pouco de cãibra. Daí eu comecei a falar, você não está bem? Vambora, meu. E de repente a gente correu 12 quilômetros, 13 quilômetros, 14 quilômetros. Quando eu estava no quilômetro 14, eu já estou quase chegando no fim da Brigadeiro. E você tem que entender um negócio, quando chega no final da Brigadeiro, você vira à direita, você cai na Avenida Paulista. Depois você tem uns 300, 400 metros e é a linha de chegada. Então eu estou olhando, sabendo, cara, se eu conseguir chegar na Paulista, cara, a Paulista é plana, eu consigo correr aqueles 300 metros lá para a chegada. Terminei a corrida, e eu estou chegando no meu último quilômetro, e eu estou pensando, você está bem, primo? E ele, estou bem. E ele, você está bem? Eu falei, eu estou excelente, cara. Ele, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei. E daí veio um pensamento. Eu pensei, e se eu ganhar do meu primo? Tipo assim, ele está do meu lado o tempo inteiro falando, vamos, você consegue. E agora eu estou com a endorfina do meu lado. Eu pensei, seria muito legal se eu ganhasse do meu primo. Eu posso falar isso pro resto da minha vida. Eu falo para todos os meus outros primos, cara, eu ganhei dele, cara, você não vai acreditar. E daí eu pensei, não, isso aí seria muito antiético da minha parte. Sabe aquela cena que você tem o anjo aqui e o capetinho aqui falando? Daí o capetinho fala, ganha do teu primo. Não faça isso, isso não é certo. O que Jesus faria? Tipo, essa cena, tá ligado? Então eu tô, tipo, ganha dele, não ganha dele, ganha dele, não ganha dele. E eu tô correndo, eu tô vendo o final da Brigadeiro, e eu decidi no meu coração, eu não vou fazer isso, isso não é certo. Ele está aqui do meu lado, me encorajando o tempo inteiro, isso aqui não é certo. E daí eu estou terminando a corrida, a subida, eu viro à direita. E quando eu viro à direita, eu vejo a Avenida Paulista, 300, 400 metros, livrinho. Na minha direita, uma torcida, na minha esquerda, uma outra torcida. Eu não esperava ter torcida. Tipo, eu não sou alguém famoso. Só que a galera me viu fazer a curva. Eles me viram, eles começaram a falar assim, vai japonês, vai japonês, vai japonês. Eu fiquei tão empolgado, eu fiquei tão encorajado com a torcida. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ganhar dele. Saí correndo. Daí o meu primo falou assim, não. Daí ele saiu correndo atrás de mim, cara. Daí eram os dois japoneses no maior gás, 300 metros na Paulista. E todo mundo, vai japonês, vai japonês, vai. Não estou zoando, imagina a polícia inteira gritando, vai japonês. E eu estou pensando, qual japonês, eu ou ele? Cara, acabou que eu ganhei do meu primo. Eu cruzei a linha de chegada, ele cruzou logo na sequência. Ele falou, cara, eu não acredito que você fez isso comigo, velho. Eu falei, eu juro que eu não ia fazer, cara, eu prometo, eu não ia fazer. Mas quando eu entrei na Paulista, o pessoal começou a torcer por mim, cara. Eu não sei de onde surgiu, de repente eu estava correndo.
Sabe o que é isso? É o poder da torcida. Você sabia que você tem uma arquibancada no céu torcendo por você? Agora você pode pensar, Theo, quem que está na minha arquibancada? Antes de eu falar para você quem está na tua arquibancada, deixa eu falar para você quem está na minha arquibancada. Quando eu estou correndo a minha corrida, hoje, pela graça de Deus, ainda tenho minha mãe comigo. Mas a minha mãe foi a pessoa que passou para mim os valores do reino, que me apresentou a Jesus. Se eu estou aqui hoje é porque minha mãe investiu algo em mim. Hoje ela está aqui torcendo por mim nessa terra. Um dia ela vai estar na glória torcendo por mim. Quando eu penso na minha mãe, eu não consigo não pensar no meu avô. O meu avô que veio como missionário do Japão para o Brasil, para evangelizar imigrantes japoneses, e foi o fundador da Igreja Metodista Livre Nipo-Brasileira. Quando meu avô largou mão de tudo que ele tinha e disse sim para Jesus, e veio, atravessou o oceano num navio para vir aqui, chegar aqui no Brasil, sabe? Hoje ele não está aqui, mas o que eu estou fazendo é fruto daquilo que ele fez, e ele está na minha arquibancada. Faz sentido? Quando eu escuto a história do meu avô como um jovem japonês, 18 anos de idade, numa cidade chamada Osaka, ele não tinha a mínima noção de quem era Jesus. A mãe dele tinha acabado de falecer. Um dia ele estava andando e eu escutava ele contar isso para mim quando eu era criança. Ele falava, eu estava andando no centro de Osaka, ele reunia todos os nossos primos, todo mundo junto. Hoje deve ter mais de 15 primos, todo mundo no ministério. Ele reunia todo mundo, sentava na sala e contava as histórias. Ele falava assim, isso aqui é meu testemunho. Ele falava assim, eu estava andando, chorando em Osaka, minha mãe tinha acabado de falecer, a tua bisavó. E quando eu estava chorando, de repente eu olhei para cima, eu vi um anjo. Olhos abertos, ele não era nem convertido, ele viu um anjo com o rosto da mãe dele. Ele não entendeu nada, ele pensou, deve ser o espírito dela. Ele começou a gritar, Okasan, que é em japonês, mãe. Ele começou a correr atrás daquele anjo. Aquele anjo começou a mexer, andar. Ele corria atrás, tentar pegar aquele anjo. Ele não conseguia, ele se movia. Ele começou a entrar nas ruas, pelas vielas, vazia a esquina. De repente aquele anjo virou uma direita e desapareceu. E o meu avô se deu conta. Ele estava no meio de uma praça pública. Tinha umas 200 pessoas olhando. 3 homens brancos com violão, cantando algumas músicas em inglês. Ele não entendia nada que eles estavam falando. De repente um deles começou a falar alguma coisa, e tinha um outro japonês que se levantou, começou a traduzir, e pela primeira vez na vida dele escutou falar de Jesus Cristo. Naquele dia aquele homem perguntou, aquele missionário britânico perguntou, quem aqui quer Jesus no seu coração? Eu quero esse Jesus que eu acabei de escutar. Ele foi lá, aceitou Jesus no seu coração. Sabe, quando eu começo a escutar aquelas histórias, eu penso naquele missionário Barclay Buxton, que se entregou em 1904, quando ele disse sim para Jesus. Ele disse sim numa convenção chamada Keswick Convention. É uma convenção em Londres, conhecida como a maior convenção de missiologia naquela época. Naquele congresso de missões, ele tinha dito sim para Jesus. Ele veio para o altar e falou, Jesus, eu me entrego a ti. E o pregador perguntou, pede, se você tem um chamado missionário. Ele falou assim, o pregador, pede uma nação a Deus. Naquele dia Barclay Buxton falou assim, me dá o Japão. Foi mais alguns anos para frente, Barclay Buxton se mudou para o Japão e dedicou toda a sua vida ao ministério no Japão. Sabe, eu penso, Barclay Buxton está na minha arquibancada celestial. Quando eu penso em Barclay Buxton, eu começo a pensar nas linhagens espirituais que dão para trás daquilo de onde Barclay Buxton veio, até William Wilberforce, o primeiro-ministro, um dos membros do parlamento britânico, aquele que foi responsável pela abolição da escravatura, aquele jovem que disse sim para Jesus, e foi aquele que serviu o reino como um reformador e começou a Church Mission Society, de onde veio essa missão que Barclay Buxton serviu. William Wilberforce está na minha nuvem de testemunhos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nada mais, nada menos do que você não está correndo uma corrida que diz respeito a você. Você está aqui hoje porque alguém falou para você sobre Jesus. Alguém falou para aquela pessoa sobre
Jesus. Alguém falou para aquela pessoa, que falou para aquela pessoa, que falou para você sobre Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Não diz respeito à tua própria corrida. Uma vez eu falava com um jovem, eu falei assim: cara, você tem que ficar firme, cara. Ele estava desanimado, ele falou assim: eu acho que eu vou para o mundo. Eu falei assim: não, você tem que ficar firme, cara. Deus tem um plano para a tua vida. Ele falou assim: Theo, na boa, cara, se Deus tem um plano para a minha vida, e eu me desviar, o problema é meu, cara. Se eu bater a cabeça, e se eu tiver que aprender as duras penas, o problema é meu. Eu falei: não, está errado, o problema não é teu. O problema não é só teu. O problema também afeta o sacrifício, o suor, as lágrimas, os sangues de pessoas na sua linhagem espiritual que pagaram um preço lá atrás e passaram um bastão que hoje você carrega na tua mão, correndo essa corrida. Faz sentido? Uma das coisas que eu mais amo nas Olimpíadas é a prova 4x100 revezamento. Sabe que é aquela prova? Eu estava assistindo lá no Rio 2016. E quando eu estava assistindo, eu estava vendo no estádio, o corredor começando, o primeiro corredor, ele está correndo com bastão, ele está correndo os primeiros 100 metros, ele passa para o segundo bastão, o segundo corredor, ele pega o bastão, ele corre os outros 100 metros, e ele passa o terceiro, e quando ele passou por terceiro, eu comecei a ver os outros dois para trás, e eu sentia Deus falando para mim: você é esse terceiro. Eu falei: Deus, como assim eu sou esse terceiro? E na hora eu comecei a olhar os outros dois corredores que tinham corrido os primeiros 100 e 200 metros, e eles estavam ofegantes com a mão no joelho, olhando aquele outro cara correndo, e eu comecei a imaginar o que eles estão pensando, o que eles estão falando, enquanto eles enxergam aquele colega de corrida, de equipe correndo. Eu imagino o que eles estão pensando: é melhor você não deixar esse bastão cair, cara. Eles devem estar pensando: é melhor você correr com tudo que você tem e fazer valer a pena todos os meus treinos, que eu acordei às 6 horas da manhã, todas as vezes que eu corri atrás de patrocínio para conseguir chegar aqui, todos os sacrifícios que eu fiz para conseguir chegar nas Olimpíadas. É melhor você correr com tudo que você tem, cara. E de repente eu olho e tem o último, e o último cara, ele está pronto, ele está com a mão assim, ele está esperando, e ele está começando a correr. Eu comecei a pensar: o que esse cara está pensando? Aquele cara que está na frente, ele está pensando: é melhor você correr mais rápido, é melhor você não deixar cair, passa para mim para eu dar um bom tempo. Deixa eu falar para você que você está correndo essa corrida e você é o terceiro homem. Você é o cara que está segurando o bastão hoje, bastão que foi passado de mão em mão pela tua linhagem espiritual, seja a tua linhagem espiritual através do teu líder de célula, linhagem espiritual através da tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, seja quem foi, alguém sacrificou para você ter hoje esse bastão na tua mão. Faz sentido? E hoje o que eu tenho pensado é, enquanto estou pregando aqui, eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses lá em casa. Hoje eu estou correndo para dar um bom tempo para ele pegar o bastão. Sabe, a gente fala muito sobre avivamento. A gente fala sobre quem a gente ama avivamento. Outro dia eu estava falando para Deus, faz tempo: Deus, me usa, eu quero ser um canal de avivamento na minha geração. Quem já orou isso? Uma oração muito comum: Deus, eu quero ser um canal de avivamento na minha geração. E o Espírito Santo falou comigo: você quer ser um canal de avivamento na geração? Eu quero, Deus. E você está disposto a plantar algo que você nunca vai colher? Como assim, Deus? Você está disposto a plantar algo para um avivamento que você nunca vai colher? Eu falei: por que, Deus? Porque o que eu quero fazer na tua nação é mais do que o teu tempo de vida nessa terra. Sabe qual que é o problema para nós brasileiros? Eu falo para você, com toda a situação que nós estamos passando hoje no Brasil, nós somos imediatistas. A gente quer plantar, a gente quer regar, a gente quer colher, e a gente quer mostrar para todo mundo: eu estou colhendo. O Senhor começou a falar comigo: quão grande é a tua visão? Será que a tua visão é uma visão que você consegue cumprir no teu tempo de vida aqui nessa terra? Ou a tua visão é tão grande que você vai conseguir simplesmente plantar, ou colher, ou regar, ou só colher porque alguém começou fazendo isso, e você entende que isso tem a ver com uma linhagem, uma linhagem do reino de Deus? Porque eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Faz sentido, gente?
eu creio que o que Deus está querendo trazer para nós hoje é um entendimento. As pessoas falam sobre avivamento, eu falo, a gente não experimentou avivamento, a gente experimentou parte de um avivamento. Estava conversando com um apóstolo lá da Coreia, ele estava me contando assim: Theo, o que eu vejo no Brasil é assim, são partes de um avivamento genuíno. Peter Wagner, um historiador e teólogo que já faleceu, ele falava, eu lembro quando eu escutava ele pregar sobre avivamento, ele dava aula de avivamento, ele falava assim, avivamento genuíno, ele começa sempre ele tem 3 fases. Ele começa com o despertamento dos santos. É quando os santos, a igreja, ela se desperta ao primeiro amor e ela volta a Jesus apaixonada. Quando os santos têm esse despertamento, causa então o gatilho para a segunda fase do avivamento, que é o que? É a colheita. A gente fala assim: Deus, não é possível que o Senhor me ama dessa maneira, eu estou tão apaixonado por Ti, eu tenho que falar do Senhor para as outras pessoas, e pessoas são convertidas, são salvas, as igrejas começam a crescer, mais missionários são enviados, mais plantação de igrejas, isso é bom. O Brasil já experimentou essas 2 fases, mas eventualmente, um avivamento genuíno, ele tem que transicionar para uma reforma social. Faz sentido, gente? Quando você olha pelos avivamentos do passado, quando você olha para os avivamentos dos irmãos Wesley lá, avivamento metodista, quando você olha para aquele avivamento que aconteceu, mesmo na reforma protestante, afetou a sociedade. Hoje você olha para o Brasil, deixa eu falar, eu estava assistindo a Globo outro dia, Pedro Bial entrevistando um sociólogo da USP, o sociólogo da USP falou assim: hoje, atualmente, no Brasil, são 60 milhões de evangélicos. 60 milhões de evangélicos, quem acha que é bastante gente? 60 milhões de evangélicos. Deixa eu perguntar, o que 60 milhões de evangélicos estão fazendo no Brasil, no estado que a gente tem? O reino de Deus é feito de paz, justiça e de alegria. Você consegue ver paz no Brasil hoje? Justiça, alegria? Então que você está falando que a gente é inútil? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que nós acertamos parte da receita e tem uma nova geração surgindo que tem que entender que nós estamos segurando um bastão, que outros pagaram um preço para ir, e agora chega um momento onde nós entendemos não o que é a grande comissão de Marcos 16 apenas, de fazer discípulo de todas as pessoas, mas entender Mateus 28, que é fazer discípulo de todas as nações. Para você fazer discípulo de todas as nações, você pode, não é simplesmente ganhar uma pessoa, você vai ter que converter sistemas. Faz sentido? É um momento que você enxerga que o teu estudo, que o teu trabalho é tão santo quanto isso que eu estou fazendo aqui atrás de um púlpito, que o Brasil precisa de políticos com o DNA do reino de Deus, tanto quanto ele precisa de pastores, que o Brasil precisa de empresários com o DNA do reino de Deus, tanto quanto que eu preciso de pastores, que o Brasil precisa de cineastas com o DNA do reino de Deus, tanto quanto que precisa de líderes de louvor, que o Brasil precisa de publicitários com o DNA do reino de Deus, tanto quanto ele precisa de missionários. Isso é discipular o reino, ou melhor, discipular uma nação com o evangelho do reino. Agora, como que a gente entende isso? Deus, eu carrego hoje um bastão. Deixa eu falar, qual que é o Brasil que a gente quer deixar para a próxima geração? Primeiro passo, você quer realmente viver, sabe, e terminar bem. Eu quero deixar uma coisa para você: corra com as gerações em mente. Não só as gerações passadas, mas as gerações que estão na frente, as gerações futuras. Faz sentido, gente? Eu sinto algo de Deus. Eu queria que você abrisse em Lucas 11. Eu vou fugir um pouco do script. Abre comigo em Lucas 11, versículo 20. Diz assim: mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado a vocês. Amém? Agora pula para o 24. Quando um espírito imundo tem saído de um homem, ele procura lugares áridos, procurando repouso, e não encontrando, ele diz: eu retornarei à casa de onde eu saí. E quando ele retorna, ele encontra essa casa limpa, varrida e adornada. Então ele pega junto com ele outros 7 espíritos mais imundos do que ele, e o estado
último da casa é pior do que o primeiro estado. O que está acontecendo aqui? Esse aí é o retrato do Brasil. Você pode pensar, até, mas o que quer dizer esse versículo? Você pode pensar, é princípios de libertação, são princípios de batalha espiritual. Sim, Jesus está ensinando isso, mas mais do que tudo, deixa eu falar o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando aqui um princípio de transformação social. A gente olha e fala assim, nós não aceitamos corrupção no Brasil. Você tem noção? Deixa eu falar uma coisa para você que é jovem, você que é apaixonado por Jesus, você que ora pelo Brasil, deixa eu falar uma coisa, você tem noção que hoje nós estamos vivendo a pior semana da história do Brasil? Você tem noção disso? Tá. Então a gente ora e fala assim, nós não aceitamos corrupção, nós não queremos mentira, nós não queremos manipulação, e ninguém quer. Sabe o que a gente está fazendo? Lucas 11:20, a gente está expulsando isso da nossa terra, a gente está expulsando isso das nossas igrejas, a gente concorda, a gente não quer isso. Só que isso é bom, é muito bom. Jesus mesmo fala assim, quando o espírito imundo é expulso pelo dedo de Deus, eis que chegou o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Só que se você está envolvido em trazer libertação para o Brasil, você não pode parar aqui. Você tem que entender o versículo 24, você tem que se preocupar com o quê? Agora, por que Jesus foca no trajeto do espírito imundo? Jesus está querendo trazer notoriedade, fama, atenção ao demônio? Não, ele está tentando nos ensinar algo. Olha só o que o espírito imundo faz. Ele é expulso pelo dedo de Deus, só que ele perambula por aí, ele está procurando um lugar seco, um lugar árido, um lugar que não tem vida para ele habitar. Ele não acha nenhum lugar, ele pensa, deixa eu voltar para a casa de onde eu saí. Quando ele volta para aquela casa, encontra aquela casa vazia, adornada, ele fala, vem 7 espíritos piores do que eu, e o estado último é pior do que esse primeiro estado. O que ele está querendo dizer aqui? Ele fala assim, se você não ocupar a tua casa, em vão é a tua libertação. Pelo contrário, só piora a libertação. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se você está falando assim, não à corrupção, você deveria estar falando assim, sim à educação, sim a levantar os próximos líderes, porque se você está expulsando corrupção do Senado Federal, quais são os futuros senadores que a gente está pondo lá dentro? Faz sentido, gente? Faz parte da nossa corrida com esse bastão. A gente pode falar, a gente não aceita a corrupção no Brasil. Só deixa eu falar, se a gente não começar a pensar a longo prazo. Há 2 meses atrás eu estava no Havaí, ensinando na Jocum, na base internacional da Jocum. Eu pude sentar com um homem que me inspira demais, Loren Cunningham, o fundador da Jocum. Só esse homem já treinou mais de 5 milhões de missionários. Sabe o que é 5 milhões de missionários? É muita gente. 5 milhões de missionários já passaram pelo programa de missões de Jocum. 166 bases ao redor do mundo. Hoje, atualmente, 35 mil missionários na Jocum, tempo integral. Esse homem chegou e falou para mim assim, Theo, sabe qual que é o nosso problema? A gente fica brigando sobre coisas que a gente nunca deveria estar brigando. Eu falei, como assim? Ele falou assim, a gente fica falando assim, o Estado está tentando definir o que é família. O Estado está tentando definir o que a gente tem que ensinar ou o que não pode ensinar nas nossas escolas. Se você for olhar no modelo social do Antigo Testamento, daquilo que Deus deu para Moisés, a questão da família e educação sempre foi uma responsabilidade nossa como igreja. Em algum momento nós falamos assim, nós queremos a separação do Estado e da igreja. Ei, Estado, cuida da educação, cuida da nossa família. Nós nos isentamos dessa responsabilidade, e hoje a gente fica brigando com algo que na verdade era para nós sermos os responsáveis disso. Faz sentido? E o que Deus está falando para nós como uma geração que está correndo com bastão em sua mão? É momento de nós derrubarmos a divisão do sagrado e do secular. É momento de nós entendermos que tudo que nós fazemos é santo. Sabe, eu quero que você entenda que você está vivendo o cristianismo para construir uma coisa para a futura geração. Deixa eu te falar, eu me alegro com o crescimento de igreja. Eu sei que essa igreja está crescendo. A minha igreja em São Paulo também está crescendo. Nos últimos 4 anos nós triplicamos. Mas deixa eu falar, aquilo não vai mudar a cidade de São Paulo, a não ser que eu comece também, juntamente com o discipulado 1 a 1, discipular a cidade de São Paulo. Como que eu vou discipular a cidade de São Paulo? Quando eu reconheço que aquele cara que é chamado para entrar no sistema de educação, ele é tão santo quanto aquele cara que é chamado para liderar louvor. E é quando eu começo a capacitar aquele cara, eu falo assim, você entra no sistema estadual, no sistema público de ensino, porque nós precisamos do reino de Deus lá dentro, ou você faz alguma coisa, sabe, com o cara que está fazendo alguma coisa com a Cracolândia,
mirabolante e fala assim: isso é tão santo quanto o cara que está multiplicando célula. Porque quando eu falo isso, eu estou falando, o reino de Deus é maior do que só a igreja. Quando eu penso que aquilo que eu faço é espiritual, só se diz respeito às quatro paredes da igreja, eu estou fazendo do evangelho um gueto. E você pode ter uma população, hoje nós temos 60 milhões, sabe qual que é o meu medo? Se nós não entendermos isso como a próxima geração que está segurando esse bastão, se nós não entendermos que nós temos que formar os futuros líderes em todas as esferas da sociedade, carregando o DNA de Deus, a gente tem que começar a celebrar. Uma das coisas que está fazendo lá em São Paulo é, o cara recebeu uma promoção no trabalho, vem cá, vem aqui para frente, dá um testemunho. Por que eu só pego o testemunho quando o cara é curado de câncer? Por que eu só pego o testemunho quando o cara recebe um milagre de libertação? Vem você aqui, o que você fez? Deus abriu uma porta para mim, eu pude entrar e ter uma promoção, e agora eu posso pastorear 200 pessoas na minha empresa, indiretamente, implicitamente, mas eu estou pastoreando essas pessoas. Glória a Deus por isso. Eu estou falando, o que você faz na esfera de negócio é tão santo quanto aquilo que a gente faz na esfera da igreja. Faz sentido? A gente tem que entender que o reino de Deus é maior do que a igreja. Eu não sou contra a igreja, eu sou pastor de igreja local. Meu avô foi pastor, plantador de igreja. Minha mãe é pastora de igreja local. Eu amo a igreja, mas eu amo mais o reino de Deus. E eu entendo que a igreja é só uma concessionária autorizada do reino de Deus aqui nessa terra. Aqui é onde nós treinamos os futuros apóstolos, os futuros profetas, os futuros evangelistas, mestres, pastores. E alguns vão ser pastores, apóstolos, profetas, evangelistas dentro da igreja, e outros vão ser fora da igreja. Porque o reino de Deus tem que encontrar todos os cantos dessa sociedade. Faz sentido, gente? Quando eu sonho com avivamento, eu penso nisso. A gente está falando aqui sobre uma conferência que é reavivamente. Cara, Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Fala comigo, metanoia. Quer dizer, ele significa que você vai ter que mudar a maneira de pensar, de onde nós tiramos a palavra arrependimento. Para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Quem aqui quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida? Deixa eu falar, às vezes a boa, perfeita vontade de Deus na tua vida é algo que você tem que cumprir como ministério e exercer fora das quatro paredes da igreja. Nem todo mundo vai ficar atrás de um púlpito servindo a Deus. Se todo mundo fosse servir a Deus atrás de um púlpito, o Brasil nunca vai ser discipulado. Sabe o que a gente vai ter? A gente vai ter 180 milhões de evangélicos e o país nessa mesma situação. Como que a gente discipula uma nação? Discipula uma nação entendendo a igreja é um centro de treinamento para os apóstolos que servem dentro das esferas da igreja. Sabe, se você for analisar, toda a sociedade é composta de esferas. Qualquer sociedade, a esfera da religião ou da fé, o que nós cristãos chamamos a esfera da igreja, a esfera da família, a esfera da educação, a esfera da comunicação e mídia, a esfera da política e governo, a esfera da economia e do business, a esfera das artes e entretenimento. Todas as 7 esferas compõem uma sociedade. Nós somos hoje reunidos em uma esfera das 7, a igreja. Isso é muito bom porque nós temos a autoridade dada por Deus. E quando Deus dá para Pedro e fala assim: eu te darei as chaves do reino, e sobre a tua pedra eu construirei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está dando? Ele está nos dando autoridade para treinarmos os apóstolos, os profetas, os evangelistas que vão sair dessa igreja e começar a entrar na educação de Marília, no business de Marília, entrar na política de Marília, nas famílias de Marília, começar a entrar em todas as artes e entretenimento de Marília e discipular uma cidade. Faz sentido, gente? É isso que Deus está nos chamando. Quando eu falo sobre terminar bem, correr uma corrida bem, eu tenho que falar: Deus, eu quero viver esse avivamento até o final, queimar de paixão por Jesus. O Senhor começou a falar comigo: você tem que então passar esse bastão, e esse bastão, quando você passa para a próxima geração, você tem que colher, sabe, construir algo que talvez você nem esteja aqui para colher os frutos. Talvez eu nem esteja aqui para ver um Brasil que realmente reflita o reino de Deus. Talvez só o meu filho vai ver isso, talvez nem meu filho, talvez o meu neto vai ver isso. Mas o Senhor está falando comigo: Theo, ou você quer reduzir o avivamento aos anos que você tem de vida, para você simplesmente pensar que você está vivendo uma coisa que é realmente avivamento, quando tinha algo muito mais. Faz sentido o que eu estou falando, gente?
E eu creio que o Senhor está querendo falar conosco hoje, quando nós falamos, Deus, nós queremos ser uma geração de avivamento. O Senhor está querendo quebrar essa parede da divisão entre o sagrado e do secular. O Senhor está querendo trazer para nós hoje um entendimento. Sabe, existem pessoas aqui que são chamados para você levar o reino de Deus para dentro do mundo empresarial. Tem pessoas que são chamadas para você levar o reino de Deus para dentro do mundo da política. Nós precisamos, deixa eu falar, quem é que vai assumir a liderança política do Brasil hoje? A gente não tem. Antigamente a gente tinha confiança num partido, aquele partido decepcionou a gente põe confiança no outro partido, aquele também, outro partido, aquele também decepcionou. A gente está numa situação que a gente fala assim, agora é só Jesus. As pessoas estão falando assim, o Brasil nunca esteve numa pior situação. Sabe o que eu lembro de Isaías 60? Abre comigo em Isaías 60. Isaías 60 para mim é a declaração que eu faço esses últimos 15 dias sobre o Brasil. Isaías 60 diz: levante e brilhe, pois a tua luz chegou. Levanta-te e resplandeça, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Versículo 2 diz assim: olhe, a escuridão cobre a terra. Quantos concordam que a escuridão está cobrindo o Brasil hoje? Não é verdade? Ele fala assim, ó, densas trevas envolvem o povo brasileiro, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a glória de Deus. Cara, nós estamos vivendo um momento propício para um avivamento genuíno. Quanto mais escuro está o Brasil, mais contundente é a nossa verdade. Quanto mais escuro está o Brasil, mais forte brilha a luz que nós carregamos. Nas últimas 3 noites, 4 noites, eu tenho pregado. Cara, nós estamos no meio de um negócio chamado Fornalha Tour. E a gente, quem aqui segue o Dunamis nas redes sociais? Vocês viram o Fornalha Tour? Vocês estão acompanhando? Tá. Então ontem estavam em Fortaleza, a noite anterior João Pessoa, a noite anterior Brasília e Goiânia. Todos os lugares, milhares e milhares de jovens. Eu tenho falado, sabe o que Deus está nos chamando como movimento? Deus está nos chamando assim, ó, derruba o muro do sagrado secular. Quem quer viver o avivamento tem que derrubar o muro do sagrado secular e tem que começar a entender que nós somos chamados para discipular uma nação. Nós temos tido êxito em fazer discípulos de todas as pessoas, Marcos 16. Mas nós ainda temos que aprender a como discipular as nações, Mateus 28. Hoje, se você for para lugares ao redor do mundo, especialmente na Ásia, África e na América Latina, nós temos tido êxito no crescimento de igreja. Nós temos tido as maiores igrejas. Nós somos as pessoas que temos cumprido a grande comissão de Marcos 16, feito discípulo de todas as pessoas. Mas quando se diz respeito à conversão de sistemas societários, você olha para a Europa, você olha para os Estados Unidos ou para a América do Norte, você vê que aonde passaram os avivamentos passados, lá atrás, em algum momento aqueles avivamentos afetaram até as estruturas sociais, e mesmo muitos deles longe de Deus, coração frio, até hoje eles colhem os efeitos de uma transformação na sociedade. Faz sentido o que eu estou falando? Eles são melhores do que nós? Ou nós somos melhores do que eles? De maneira alguma. O que eu estou falando é, um acertou um lado e o outro acertou o outro lado, e Deus está preparando uma noiva para no meio dessa situação de densas trevas, como está em Isaías 60, nós venhamos brilhar. Em outras palavras, nós já temos hoje êxito em fazer discípulos de todas as pessoas. Nós precisamos ainda aprender com uma geração, e a geração dos nossos pais, nossos avós pagaram o preço para nós chegarmos até aqui com esse bastão. Hoje nós estamos segurando esse bastão, e eu falo para você que é da nossa responsabilidade passar um bastão para a próxima geração com uma nação discipulada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente começa a entender que talvez alguns aqui são chamados para serem publicitários, cientistas, professores, psicólogos, e isso é de Deus. Faz sentido, gente? Porque você não consegue discipular uma nação de baixo para cima, você só consegue discipular uma nação de cima para baixo. Então a coisa, às vezes eu escuto pessoas falando, Theo, eu quero servir a Deus, eu vou abandonar a faculdade. Eu falo assim, não, termina a faculdade. Sabe qual que, você que é jovem, deixa eu falar para você, qual que é a coisa mais espiritual que você pode fazer hoje? É você ser o melhor aluno, o melhor estudante e o melhor trabalhador aonde Deus tem te posto. Agora, tem pessoas que são chamadas para a esfera da igreja. Eu sou chamado para a esfera da igreja.
eu tenho que me dedicar na esfera da igreja. Mas eu estava conversando com um jovem há um tempo atrás. Ele é um dos meus líderes. Na verdade ele é o líder, ele era o líder de intercessão de toda Monte Sião e todo Dunamis. Ele se converteu num churrasco onde eles me levaram para trazer meu testemunho. Há 10 anos atrás eu fui para esse churrasco, esse cara estava no colégio ainda. Eu falei meu testemunho, o cara levantou a mão e falou assim: eu quero esse negócio aí. Eu orei com ele, se converteu. Ele com 19 anos de idade entrou na faculdade, começou a estudar. Aos 20 anos de idade ele veio falar para mim: eu tenho uma proposta de emprego. Eu falei: qual que é essa proposta? É uma proposta bem legal. Onde que é? Mas eu vou ter que transferir para estudar lá em Brasília. Onde você vai trabalhar? Nas Nações Unidas. Eu falei: cara, vai lá para a ONU então, vai lá, é de Deus. Ele começou a trabalhar na ONU, ele continuou estudando, trabalhando por lá. Ele foi terminando, de repente ele se forma. Ele falou assim: cara, eles me ofereceram outro trabalho. Qual que é? O Banco Mundial está me chamando. Eu falei: calma aí, moleque, você tem 22 anos, você já trabalhou na ONU, você vai trabalhar no Banco Mundial? Obviamente, esse menino é um fenômeno. Eu falei: calma, tá bom, beleza. Ele falou assim: só que eles querem que eu me mude para os Estados Unidos para trabalhar na sede do Banco Mundial. E ele estava trabalhando no Banco Mundial em Brasília. Antes de ir para a sede, Deus falou para ele: tá bom, agora não é para você ir para lá. Ele voltou para mim e falou assim: eu não vou mais para o Banco Mundial. O Senhor falou para mim que é para eu pedir as contas. Eu falei: cara, não. Eu pensei comigo: cara, você já trabalhou na ONU, no Banco Mundial, você tem 23 anos, 22 anos de idade, você vai pedir as contas? Eu falei: eu vou pedir as contas. Deus falou para eu pedir as contas. Ele pediu as contas. Eu falei: o que você vai fazer agora? Eu falei assim: eu vou ser voluntário na igreja, até eu descobrir o que Deus tem para mim. E ele começou a ser voluntário na igreja. Ele vinha por 4 meses. Até o que eu tenho que fazer? A gente precisa limpar lá o pátio. Ele pegava a vassoura e limpava. Hoje a moça que cuida aqui da limpeza não veio. Ele limpava o banheiro. Ele fazia o que precisava. Cuida lá da lojinha. Ele ia lá e cuidava da livraria cristã que a gente tem na nossa igreja. Ele fazia de tudo que tinha por 4 meses. Ele estava orando. De repente ele falou para mim, ele entrou na minha sala um dia e falou assim: Theo, Deus está falando para mim, eu tenho uma entrevista, eu acho que essa entrevista vai dar certo. Eu preciso que você ore comigo. Eu falei: tudo bem, a gente vai orar. Acho que é uma porta que Deus está abrindo para mim. Eu falei: tudo bem, vamos lá. A gente orou. Ele falou assim: eu estou indo para essa entrevista. Ele voltou da entrevista e falou assim: fui contratado. Eu falei: o que é essa entrevista? Ele falou assim: vou trabalhar para uma fundação. Eu falei: tá bom, e essa fundação o que é? Ele falou assim: a fundação é um dos donos da Ambev. Em outras palavras, essa fundação é de um dos 5 homens mais ricos do Brasil, bilionários. Assim, e eu falo diretamente com ele para falar para ele aonde ele põe o dinheiro dele para fazer justiça no terceiro setor. Minha função é analisar todos os projetos que chegam para ele. Eu falo: põe dinheiro aqui, não põe dinheiro aqui, põe dinheiro aqui, não põe dinheiro ali. Eu olhei para aquele homem e pensei: esse cara aqui é um Daniel. Esse cara aqui seria mais ou menos um José nos dias de hoje. Ele falou assim para mim: cara, você acredita que esse cara, esse tal do bilionário, de vez em quando ele manda todo mundo embora, deixa só eu na sala, e ele pede para eu orar com ele, que ele está passando por uma situação na casa dele? Agora me fala, que pastor evangélico tem esse acesso? E no meio de tudo eu estou pensando: eu vou fazer uma proposta para esse menino entrar de tempo integral na minha igreja. E Deus falou para mim: deixa de ser egoísta. Eu preparei ele para o Brasil, não para Monte Sião. Faz sentido? A gente precisa começar a analisar isso e falar assim: galera, não sejamos cegos ao que Deus está fazendo no nosso Brasil. A gente orou tanto por isso, é Lucas 11:20. Nós não queremos, expulsa pelo dedo de Deus essa maldição sobre o Brasil. Deus está limpando o Brasil. Mas o Senhor também está falando assim: existe um princípio de Lucas 11:24-26. Quem que vai ocupar a casa que está sendo esvaziada? Eu digo: quem vai ocupar essa casa? A geração que está correndo com um bastão na mão. E aqui ele fala no versículo 2 de Hebreus 12, se você puder, volta comigo aqui, eu quero terminar com isso, eu quero orar com vocês. Ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, que estava adiante, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Eu falei sobre você correr com as gerações em mente. Eu não vou conseguir dar o ponto 2, mas eu vou terminar com o ponto 3.
Deixa que eu vou falar uma coisa. Quando você olha para Jesus, sabe, eu comecei a analisar esse versículo e entendi. Jesus, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, porque ele tinha no seu olhar, em sua vista, ele tinha uma visão de uma alegria eterna. Sabe, é tempo de nós como uma geração começarmos a correr com uma visão por aquilo que é eterno. Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo belo em seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem. Sabe, quando a gente está hoje construindo algo para o Brasil, nos nossos tempos de hoje, quando você começa a analisar a escuridão que está e o momento de nós brilharmos como a luz de Cristo, as pessoas falam, mas nunca antes o Brasil foi tão escuro. Deixa eu falar, nunca antes a igreja brilhou tão forte. Nunca antes a noiva está tão perto de estar imaculada. Mas a noiva ainda tem muita ruga. Tem, mas nunca antes ela esteve tão perto de estar perfeita e imaculada. Nós estamos num progresso, quem sabe disso? Nós estamos progredindo. Quando nós estamos nesse progresso, eu falo para você com bastão na mão, olhe, tem nos olhos fitos como Jesus, que olhou para uma alegria eterna. A gente acabou de ver os atentados em Manchester. Sabe, eu lembro quando tiveram aqueles atentados terroristas na Bélgica. E quando eu estava olhando aquela matéria no jornal, o Senhor Espírito Santo falou comigo assim, olha, e presta atenção, na nacionalidade e na idade desses terroristas. Eu falei, Deus, que coisa mais maluca. Eu comecei a escutar a matéria, eu comecei a descobrir que tinham 2 jovens belgas e um francês, e todos eles, um 19, um 23, outro 26, se não fala a memória. Eu falei, Deus, são jovens. E o Senhor começou a falar comigo, é isso. 3 dias depois eu estava, sei lá o que eu estava fazendo, estava vivendo minha vida lá, fazendo as minhas coisas do meu dia a dia. De repente veio a revelação daquilo que Deus tinha tentado me mostrar naquele dia, na matéria. Eu entendi, sabe o que estava acontecendo lá? Eram 3 jovens, cidadãos do primeiro mundo, cidadãos da Bélgica e da França. E o Senhor começou a falar comigo, Eclesiastes 3:11. Eu pus eternidade no coração do homem. Sabe o que eu entendi? Nós chamamos eles de islâmicos radicais. O Senhor começou a perguntar para mim, onde estão os cristãos radicais? Eles são os islâmicos radicais, levando morte. Onde estão os cristãos radicais, levando vida? Sabe por quê? Obviamente, entendo o que eu estou falando, obviamente eu detesto terrorismo, mas o que eu estou querendo dizer é, eu entendi o que estava acontecendo. Talvez aqueles jovens eram jovens que vieram, filhos de imigrantes, talvez da Palestina, do Líbano, da Líbia, sei lá de onde vieram, foram para a Europa porque os pais pensaram, aqui a gente não tem futuro para os nossos filhos, vamos para lá e quem sabe a gente consegue dar um futuro melhor para eles, mesmo se nós tivermos que trabalhar um serviço que talvez não seria um serviço tão legal, mas pelo menos nossos filhos vão ter oportunidades que nós não tivemos. Daí eles nasceram na Bélgica e na França, e daí talvez a maior conquista daqueles pais é, os nossos filhos são cidadãos do primeiro mundo, e daí os moleques crescem lá naquela cidade, naquela sociedade pensando, eu tenho acesso à saúde pública, eu tenho acesso à educação boa, eu vou competir de igual para igual no mercado com esses outros belgas, outros franceses, e de repente em algum momento eles percebem, com tudo isso que o primeiro mundo tem para oferecer, eu ainda tenho um anseio por algo que é eterno, porque tudo isso aqui é passageiro. E daí vem uma mentira do diabo que fala assim, você quer, sabe, o diabo vai capitalizar nesse anseio por eternidade. Ele capitalizou no anseio pela eternidade naquele coração daqueles jovens. Você quer usar a tua vida para causar destruição e ter então um galardão eterno? Uma mentira do diabo. E eles disseram sim para aquilo. Eu fico pensando, se aqueles jovens estão dizendo sim para algo porque eles têm um coração para as coisas eternas, cadê os nossos jovens cristãos com coração para a eternidade, disposto a construir uma sociedade que vai refletir o reino de Deus, até o cumprimento daquilo que está escrito em Apocalipse, até que os reinos dessa terra se tornem o reino do nosso Deus? Faz sentido, gente? Deus está nos chamando. Eu sei que talvez não é o que você estava esperando escutar, mas eu acho que é o de Deus para nós hoje. Eu sinto que Deus está nos chamando como uma geração, diante de tudo que está acontecendo no Brasil. Correr com esse bastão significa discipular uma nação. Se você crê em avivamento, cara, eu não acredito no avivamento que é só um mover do Espírito Santo, que o cara cai no chão, o cara levanta e não faz nada para refletir o reino de Deus na sociedade. Eu não acredito nisso. Eu também não acredito que avivamento Eu também não acredito no avivamento que faz só a igreja crescer, sem mudar a realidade da cidade. E eu sei que vocês estão mudando a realidade da cidade. Eu sei disso.
Mas eu creio que o Brasil precisa dessa mensagem. Nós precisamos mobilizar uma geração de futuros políticos, nós precisamos mobilizar uma geração de futuros empresários, futuros artistas, nós precisamos sair da bolha do gospel. Até quando que nós vamos ficar contentes pensando, fazendo festa dentro de uma subcultura evangélica? Quando, sabe, se você for perguntar lá fora o que é a cultura brasileira, eles não vão apontar para nada que a igreja está lançando como tendência, quando nós deveríamos estar liderando a sociedade. Faz sentido, gente? O Senhor está nos chamando para nós retomarmos a nossa posição de líder. Deus está nos chamando hoje. Se você realmente quer avivamento, Deus, o que significa eu discipular uma nação? O que significa eu correr com as gerações em mente? O que significa eu correr essa corrida e terminar bem? Eu creio que, sabe, se a gente não começar a ter uma visão maior do que nós mesmos, nós não vamos terminar bem. Eu creio que Deus está querendo hoje expandir tua visão. Tem pessoas aqui que são chamados para você fazer algo no mundo empresarial. Onde está você? Fica de pé, eu quero orar com você. Se você se sente chamado, Deus está te dando uma ideia para uma empresa, se Deus está te dando uma oportunidade, você se sente chamado para o mundo empresarial, eu quero orar por você hoje. Fica de pé, você sente, eu tenho esse chamado. Se você sente chamado para você entrar na política e fazer justiça para aqueles que não têm justiça, fica de pé onde você está, eu quero orar por você. Tem pessoas aqui que são chamados para serem ativistas sociais, fica de pé, eu quero orar por você hoje. Por que as pessoas com a pasta de direitos humanos têm que ser as pessoas que lutam completamente com os princípios antibíblicos, quando Jesus foi o maior advogado dos direitos humanos? É tempo da igreja começar a retomar essa pasta de direitos humanos. Se você sente, eu preciso fazer algo sobre injustiças sociais, fica de pé. Deus está levantando pessoas que vão estar levando o reino de Deus para todos os cantos da sociedade. Se você se sente chamado para arte, seja cinema, fotografia, seja teatro, seja música, se você se sente chamado para isso, fica de pé onde você está, eu quero orar por você agora. Se você se sente chamado para o mundo da moda, fica de pé onde você está, eu quero orar por você hoje. Se você sente chamado hoje, eu falo para você, se você está sentindo chamado, se você já tem carregando esse chamado, sabe, uma das coisas que Deus tem falado muito forte comigo, sabe, nós precisamos de professores, diretores e reitores, com o DNA do reino de Deus, entrando para dentro do sistema público. Se você sente esse chamado, levanta onde você está. Nós precisamos de professores, isso é algo que talvez é uma das coisas mais influentes hoje, são professores, reitores, diretores, pedagogos hoje. Fica de pé onde você está. Se você sente chamado para você fazer publicidade, comunicação, jornalismo, fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Se você sente esse chamado nesse lugar agora. Se você sente chamado para ciências, medicina e outras ciências, fica de pé onde você está. Agora olha para as pessoas que estão de pé. Eu mencionei só algumas das esferas do Brasil. Vocês são os apóstolos que vão levar o reino de Deus para essas esferas. Faz sentido? Vocês são aqueles que vão carregar o reino de Deus, essa luz que vai brilhar. No lugar que vocês vão atuar é escuridão, densas trevas, mas sobre você o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Faz sentido? E eu falo uma coisa, é muito mais difícil, e você precisa ser muito mais bem resolvido espiritualmente para você viver teu chamado, do que talvez muitos que vão dentro da esfera da igreja. Porque dentro da esfera da igreja não vai ter tanta resistência quanto vocês vão ter. E por isso que é muito importante você que está de pé, está envolvido, sendo discipulado, pastoreado, tendo você aí o confronto sadio pela verdade, porque aonde você está é linha de frente. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu queria que você, que está sentado, estendesse a mão na direção dessas pessoas que estão aqui, e nós vamos clamar e orar agora, que Deus vem estar capacitando essas pessoas agora. Pai, nós declaramos agora o teu toque sobrenatural sobre essas pessoas. Em nome de Jesus eu peço agora que o Senhor venha estar trazendo tua graça, que eles venham brilhar, Deus, a tua luz, que eles venham brilhar a tua luz na sociedade, que eles venham brilhar, Senhor Deus, aonde há escuridão, que a tua glória venha descer sobre eles. Eu peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar descendo sobre eles com a tua, que eles venham entender que eles são sal da terra, luz do mundo, Pai. Pai, ensina-nos como igreja a discipular uma nação.
Pai, nós não queremos ficar presos dentro do gueto evangélico, nós queremos sair, Pai, nós queremos pautar tendências, nós queremos voltar a ser essa cidade sobre o monte que o Senhor nos chama a ser. Vem Espírito Santo de Deus, desce com a tua unção agora. Eu peço por visão fresca agora, eu peço por poder, capacitação, eu peço, Deus, agora expanda a visão, eu peço por sabedoria divina. Pai, levanta os Daniéis hoje, levanta, Senhor Deus, as Estéres hoje, levanta, Senhor Deus, os Josés hoje, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Toca-nos hoje, levanta uma geração que vai discipular o Brasil nesse momento, Deus. Queremos terminar bem essa corrida, nós queremos ver um avivamento que culmina, Deus, numa transformação de sociedade. Mais, Deus, intensifica o Teu toque, mais, Senhor Deus, em nome de Jesus, mais, continua orando.